10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, meus amigos. Hoje, no quadro Entrevista com Veterano, temos a honra, né, de entrevistar novamente o nosso querido presidente da AVEFAB, o veterano Wagner Tadeu Frati. Boa noite, Frati, tudo bem? Boa noite, José, tudo bem? Uma boa noite aos nossos veteranos e veteranas, amigos e amigas também. Que legal. E nós vamos, né, começar essa entrevista. É um pouco diferente da primeira entrevista que fizemos há um ano atrás, né, quando nós reestreamos o nosso programa Conexão AVEFAB. Já faz mais de um ano, né, que nós reestreamos, e um ano daquela primeira entrevista que nós fizemos com o senhor. Então, hoje não vamos perguntar sobre o seu passado, não vamos perguntar sobre a sua vida na caserna. Hoje vamos falar somente de AVEFAB. Em suas palavras, né, como presidente, o que é a Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira e qual o objetivo dessa associação? Bom, José, essa pergunta sempre nos fazem, né? Fazem a todos os diretores, e a gente é sempre indagado qual o objetivo da associação. A AVEFAB, o objetivo dela é uma congregação entre os veteranos, o pessoal que serviu a Força Aérea. Às vezes é uma dúvida ou alguma coisa sobre o termo veterano, que é o caso da associação. Dentro da sua pergunta, o veterano, óbvio, o veterano todos sabem que é aquele que tem experiência de anos e tem experiência no que passou, uma experiência de vida e tudo. Então é veterano de vida, veterano militar. Então existem vários tipos de veterano, tá? Na AVEFAB, o que é na AVEFAB o veterano? Isso dentro da pergunta da AVEFAB, tá? Quando a AVEFAB foi criada, começou o projeto da criação da AVEFAB, foi levado ao conhecimento, né, uma conversa informal com o tenente brigadeiro, na época era brigadeiro Damasceno, que hoje é o atual comandante da Força Aérea Brasileira, sobre a criação da AVEFAB. E ele sugeriu que no estatuto da AVEFAB, somente o pessoal que tivesse servido na Força Aérea Brasileira que poderia ser associado à AVEFAB. Óbvio, justo, e foi feito isso. E falou, usou a farda, 1 ano, 6 meses, mas usou a farda da Força Aérea Brasileira, passa a ser um veterano da Força Aérea Brasileira. Hoje a denominação é nova na Força Aérea. Antigamente não tinha veterano, não se falava veterano. Nós já tínhamos como veterano em nossos quadros, a denominação veterano, né? Então a Força Aérea usava primeiro reformado, remunerado e vai. A AVEFAB hoje, ela tem um pessoal nosso, nós temos de soldados a brigadeiro, né? Nós temos um brigadeiro que inclusive foi diretor do Hospital das Forças Armadas, tá? Temos o Tenente Coronel Sibeli, temos o Capitão Joy também. Então ilustres veteranos nós temos. Então, o objetivo da AVEFAB é essa congregação, união dos veteranos, né? Não esquecer o que aprendemos na caserna e o pouco que a gente pode é pôr em prática na vida civil isso, ajudando as pessoas. Esse é o intuito da associação, uma ajuda mútua entre os veteranos e nunca deixar de esquecer de onde nós viemos, onde nosso caráter foi formado. Entendi. Então, como o senhor falou, o termo veterano que a AVEFAB reconhece é todo aquele militar que serviu a Força Aérea, seja ele no período inicial, né, no período obrigatório de 1 ano, seja aquele militar de carreira. É isso? Isso, como eu falei, pelas palavras que foi dito na época, foi me passado essas palavras de veteranos fundadores da AVEFAB do brigadeiro Damasceno, tá? Que usou a farda da Força Aérea, seria veterano, e só poderia na associação quem serviu a Força Aérea.
Essa é a fundamentação da VFAB e a justificativa da gente usar o termo veterano, né? Que às vezes alguns podem achar, pô, mas veterano isso aqui, não. Nós estamos valorizando o nosso pessoal, porque afinal de contas, todos de soldado a brigadeiro, cada um colocou o tijolinho para levantar a força aérea. Você carregou um carrinho de grama, cortou, aí 2B, né, que a gente brinca, tudo. Todo mundo fez um serviço na Força Aérea, então não é justo que ninguém seja lembrado, tá? Que não reconheçam o soldado ao brigadeiro, porque todos nós tivemos participação nisso. Se tem um alojamento limpo, se tem uma casa levantada, se tem uma viatura arrumada, foi um veterano, um soldado, um sargento, um oficial que fez aquilo ali. Então, se o avião voa, é porque os sargentos estão ali para fazer a manutenção. Se o rancho funciona, porque tem um taifeiro lá que faz a comida lá. Então, todos nós devemos respeito um ao outro. Esse é o fundamento da VFAB, é o respeito mútuo de todos nós. Perfeito. E a VFAB, ela tem associados somente aqui na capital de São Paulo, haja vista que a sede fica aqui, ou ela tem associados em outros lugares do país? Não, nós estamos associados em vários lugares. Nós temos o Capitão Joy, que está lá nos extremos também, né? Temos o Teresiano, que está no interior de São Paulo também, que faz um excelente trabalho lá, é Mojimirim. Temos o pessoal em Londrina, temos em Curitiba, né? Temos no Rio de Janeiro, temos em Brasília e temos em outros lugares do Brasil. Temos veteranos espalhados. E no Japão, esqueceram o nosso amigo representante, o Anderson, lá no Japão, que há poucos dias recebeu uma comenda, também uma honraria da Marinha do Brasil lá no Japão, e deve receber outra também agora pela Força Aérea, e foi homenageado pelo Imperador também no Japão. E é um veterano ativo da VFAB, lá no Japão. E o nosso amigo, Mr. Sampa, que também está nos Estados Unidos, New Jersey, se eu não me falha a memória, que também está nos representando por lá. Então, nós estamos internacionalmente, José, não só aqui na capital paulista. Perfeito. E podemos dizer que, além de termos esses associados no exterior, né, Japão, Estados Unidos, no Brasil, podemos dizer que quase estamos no Oiapoque, que é o Chuí, porque nós temos também o Sub-Willis, que está lá no Rio Grande do Norte. Exatamente, o Sub-Willis. Eu não estava esquecendo, mas temos ele também. E um guerreiro ali que também lá da VFAB, representa a VFAB ali. Oiapoque é o Chuí, verdadeiro. Perfeito. E eu ia perguntar para você quem são os associados da VFAB, mas você já falou que é de soldado. Responder as duas. Que é de soldado a brigadeiro, porque nós temos Exatamente. Soldados, temos sargentos, temos tenentes R2, temos capitão, tenente coronel e temos brigadeiro também como associado da VFAB. Exatamente. Você, né, é o atual presidente e já está na sua segunda gestão. Quais são os desafios que você enfrenta sendo presidente de uma associação, inclusive de uma associação de veteranos? Um dos desafios que eu enfrento é praticamente aquele que eu já citei no início. O pessoal fazer-se entender o que é a VFAB. Muitas pessoas ainda não conhecem a VFAB, tanto é que nós temos agora a comunicação social, que a gente está tentando expandir mais e divulgar a VFAB. O que é a VFAB? Muita gente ainda não conhece a VFAB, né? Não entendem a VFAB, né? Então, cada um entende de um jeito e, às vezes, ocasiona alguns choques, né? De egos, na interpretação, você fala uma coisa, escreve uma coisa, a pessoa não entende o que está escrito e interpreta diferente. Então, você tem que fazer aquela interpretação. Então, meu papel ultimamente é fazer a interpretação do que é a VFAB, procurar explicar para todas as pessoas o que é a VFAB, entendeu? Então, eu tenho que fazer uma parte institucional, né? Junto com o nosso irmão também, o veterano Donato, que está na diretoria institucional,
para podermos apresentar a VFAB para as outras armas, para o público em si, para os veteranos, para entenderem que a VFAB está aqui, não é para competir com ninguém. A VFAB está aqui para unir as pessoas, unir todo mundo. Haja vista que, como eu falo sempre quando eu vou, a Associação dos Veteranos Fuzileiros Navais existe há 52 anos e é uma só, entendeu? E tudo funciona. Então, o meu objetivo é esse. Os desafios é fazer a VFAB funcionar para um todo. Eu não sou eterno presidente. Eu vou sair amanhã. A minha cadeira está aí. O dia que quiserem disputar a eleição, é só você associar a VFAB, entender como a VFAB funciona, né? Como é que tem que ser feito, e concorrer à eleição, seja eleito e seja feliz. Porque essa cadeira é uma cadeira elétrica, porque, meu amigo, de vez em quando vem uns choques aqui que você tem que... O pessoal pensa que é moleza, não é, é complicado isso aqui, sabe? A gente tem muita burocracia, tem muita coisa, não é só o frate aparece em reuniões, está bonitinho lá em confraternização, não. Tem muita responsabilidade aqui na cadeira da presidência e na diretoria toda, sabe? Mas aqui é um para-raio, isso aqui, meu amigo, é uma cadeira para-raio, não é nem cadeira elétrica, isso aqui é um para-raio do caramba. Perfeito. E como é o relacionamento da VFAB com o comando da aeronáutica? Olha, como eu acabei de citar também agora, alguns entendem como é a VFAB, mas essa interpretação do termo veterano que eu citei já atrás, e a gente procura levar isso, que não é assim, a VFAB não representa a Força Aérea Brasileira. Ela representa a associação, os veteranos associados a ela. Eu deixo bem claro isso, e sempre deixei, a diretoria sempre deixou. A VFAB não representa a Força Aérea Brasileira. Ela representa os veteranos que serviram na Força Aérea Brasileira e estão associados a ela, né? Então, esse daí é o relacionamento que a gente tem, e a gente tenta passar para o comando. E isso a gente às vezes falha em não fazer algumas visitas, alguns comandos, e explicar. Eu, quando encontro algum comandante, eu procuro dar essa explicação para eles, né? O que é a VFAB, como é que funciona. Tanto é que poucos conhecem a gente. E a gente vê, às vezes, o número da VFABs, associação com o nome é Associação dos Veteranos da VFAB. Mas deixo claro aqui que existe a VFAB no Rio Grande do Sul, que é AVEFAB. Ela tem um E. O CNPJ dela foi tirado antes do nosso. Mas a Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, a VFAB, como nós somos a primeira. Então, as outras vieram depois. Algumas têm CNPJ e outras não. Entendeu? Então, eu quero deixar aqui, frisar importante isso. Existem associações legalizadas e as não legalizadas. A nossa associação está legalizada em todos os âmbitos. Federal, questão de documentos, estadual e municipal. Nós procuramos agir sempre dentro da linha. Eu não vou parafrasear uma coisa que vai dar ficar meio esquisito, mas eu procuro usar sempre essa coisa. A gente está dentro do regulamento que que nos é permitido. Então a gente não avança além daquilo, sabe? Então essa eu acho que seria a resposta que você me perguntou. Perfeito. E a VFAB, né, como você disse, que ela é regulamentada, tem CNPJ, ela está todo dentro do script, né, da lei, né, brasileira. É uma instituição privada que representa os veteranos, né, os seus veteranos associados. Exatamente. E uma pergunta que muita gente quer se associar, elas fazem, né? Por que a VFAB pede uma contribuição mensal obrigatória? Porque no estatuto tem essa cláusula no Estatuto Social da VFAB, né, que todo associado precisa contribuir mensalmente com o valor estipulado, né, em assembleia. Diferente de outras associações, que algumas delas só se reúnem
para fazer o churrasco ou festas, né? E por isso elas não têm essa mensalidade, né? Essa contribuição mensal que o associado precisa contribuir. Por que a ABFAB cobra essa mensalidade? Ela não é, vamos dizer assim, um termo não é obrigatória, né? Pode ser um termo assim, vocês são obrigados a pagar, não. José, a gente precisa manter a associação. A gente é a associação sem fins lucrativos. Então, é uma contribuição mensal que é solicitado aos associados para a gente manter. Fora isso, a gente às vezes faz algum bingo, a gente participa de alguns eventos aí, que nos é aberto a condição de uma arrecadação, que isso consta no Estatuto Social e consta como associação nós podemos fazer isso. Então, como diz, nós estamos sempre seguindo o que a lei determina, né? Então, o objetivo dessa contribuição do associado é para ajudar na manutenção da própria ABFAB. Você pode ver que nas outorgas e medalhas, nas confraternizações, nas doações que a gente faz, às vezes em campanhas do agasalho, de alimentação, a gente coloca dinheiro da própria ABFAB para ajudar essas pessoas. Então, é um dinheiro que reverte em ajuda a terceiros, a quem necessita, entendeu? O próprio associado, às vezes, está necessitado, às vezes nós temos um óbito em nossos associados, nós temos que comprar uma coroa de flor, porque é o mínimo que a gente pode fazer no momento, né? A associação é limitada financeiramente, né? Então, assim, esse daí é o porquê dessa contribuição mensal. Perfeito, perfeito. E agora, então, vamos fazer, né, uma retrospectiva referente às ações sociais, né, tudo que a ABFAB fez no ano de 2024, porque já ficou claro, né, o que é a associação, já ficou claro para todos nós, né, os ouvintes, que ela representa os seus veteranos associados, né? E ficou claro também o porquê, né, dessa contribuição que a gente pede para os associados. E parte, né, dessa contribuição que eles dão são para as ações sociais que a ABFAB faz, né, ou fez no ano de 2024. No mês de abril, nós tivemos uma confraternização capital interior, lá na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo, no sítio do nosso associado Teresiano. Qual foi o objetivo de realizarmos essa confraternização lá no interior? Bom, há um tempo, alguns associados falam da presença da ABFAB no interior e em outras localidades onde tem associados, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, foi respondido na pergunta anterior, sobre a contribuição da ABFAB. Uma locomoção do nosso pessoal envolve uma logística e custos nessa logística. Então, uma coisa eu sempre falo, temos que fazer a coisa na hora certa, né? Então, quando dá, a gente faz. Quando não dá, a gente não faz. Meu pai sempre falava uma coisa: filho, tem dinheiro, proseia, não tem, quinica. Então, não adianta nada eu querer falar alguma coisa e não ter dinheiro para fazer. Eu vou lá. Quando eu falar vamos fazer, é porque a gente tem condição de fazer. Eu nunca vou falar. Eu acho que eu nunca disse, né, que vamos fazer isso e a gente não pode fazer isso. Então, quando eu falo vamos fazer, é porque a gente pode fazer, ou já estou preparando. Então, essa ida no interior foi uma confraternização com os veteranos lá do interior, sabe? E nosso irmão Teresiano cedeu a chácara dele para fazer esse evento. Foi muito bom a confraternização. O pessoal nosso, inclusive um dos nossos irmãos também, veio a falecer depois. Quer dizer, foi a última vez que nós o vimos lá, né? E foi marcante, porque inclusive nesse dia foi apresentado para a ABFAB, você vê como as coisas são na hora certa. Foi apresentado para a ABFAB sobre a primeira apresentação da Esquadrilha da Fumaça fora da academia. E lá estava presente o vereador da cidade, que foi me apresentado, tudo, a gente teve aquela contribuição toda, e hoje você viu que é
lei municipal, a lei da Esquadrilha da Fumaça na cidade, da apresentação. E a VFAB estava presente. Então, tudo, José, tem a sua hora certa. Deus manda as coisas para a gente na hora certa. Agora, vamos, ainda no mês de abril, nós tivemos uma restauração de 2 aeronaves históricas que estão em exposição lá na base aérea de São Paulo, né, que é o T-6 e o AT-26 Chavante, né? Como surgiu esse projeto de restauração e por que a VFAB entrou nessa parceria para restaurar essas 2 aeronaves? Bom, esse projeto ele foi apresentado pelo Jota, do site AeroJ, né? É um amigo nosso também, veterano, né, que serviu no ENRA também. E aí ele falou, o comandante da base, o Coronel Tiago, falou se a gente poderia dar uma ajuda para ele nessa restauração. Aí fui lá, vi o projeto, tudo. Falei, poxa, a VFAB sempre participa de projetos sociais e é uma história. O T-6 tem história. Você vê os pilotos, Coronel Braga, Nero Moura, e tem muita gente da Segunda Guerra, da Sentapur, que voa nesse avião. Então, é uma história que tem que ser preservada e resgatada. E a VFAB viu um meio de ajudar na conservação dessa história, entendeu? Então, foi através do Jota, um pedido do comandante da base, né, o Coronel Tiago, para a gente fazer essa reforma, a qual foi feita, né? A VFAB investiu uma certa quantia ali, porque você sabe que não é aquela restauração completa, mas teve custos, né? Tanto para a VFAB como o Jota, como para mim pessoalmente também, sabe? E assim que surgiu esse projeto de restauração, e o qual a VFAB se envolveu, tivemos a Aeroin também, que fez uma contribuição para ajudar na verba da restauração desses aviões, né? Perfeito. E qual foi o desafio que você teve nesse projeto de restauração? Olha, arrumar qual veterano que pudesse encarar essa pintura, adesivos tivemos que comprar, então você tem que pesquisar onde vende um adesivo que resiste ao tempo, qual a pintura, tivemos tempo ruim, e choveu, ventava quando pintava, às vezes o veterano podia ir um dia, não podia ir, não dá, porque você sabe que alguns veteranos trabalham, e a gente, como é um trabalho voluntário, o trabalho do pessoal tem que ficar em primeiro lugar, e a gente tem que fazer uma escala, vamos dizer assim, para ir lá no dia. Então a parte logística foi a mais complicada, né? Aí demorou um pouquinho, mas saiu, graças a Deus saiu, tá lá as 2 aeronaves, tá? E, enfim, missão dada, missão cumprida. Perfeito. No mês de maio, nós tivemos aquele desastre ambiental lá no Rio Grande do Sul, né? E não só a VFAB, como o país inteiro se mobilizou, né? Se comoveu com a situação lá do Rio Grande do Sul, com os nossos irmãos lá, e a VFAB resolveu ajudar também lá os nossos irmãos do Sul. Quantos postos de arrecadação foram criados pela VFAB e quais foram os parceiros que a VFAB teve nessa ação social? Olha, como eu falei, a questão de logística para nós é complicado, mas nós tivemos o pessoal nossos veteranos em Londrina, tá? Londrina, Mojimirim, lá com o Teresiano, lá com o pessoal, lá no bairro do Paraná, foi aberto um posto da VFAB lá, porque é um ponto de referência ali, né? Londrina, Paraná, deixa eu ver mais, o parque, ali em frente ao parque de material, ali na GCM, na frente da base da GCM, nós fizemos um posto avançado, tivemos o CASASP, eu não lembro mais alguém, não lembro mais. Só. É só, né? Acho que é só esses aí. E os parceiros que nós tivemos foi esse aí, tivemos o Paraná,
o Hospital da Força Aérea também, que foi um parceiraço para nós, o GAP, né, que também foi um parceiraço para nós, o grupo de apoio também da Força Aérea, que foi um parceirão para nós. Agradeço a Edna também, da Trevor também, Eventos, que foi uma parceira, né? E, enfim, tivemos todo esse pessoal aí com a gente. E tivemos a transportadora Mira também, uma transportadora também, eu não me recordo o nome, o nosso vice-presidente, o Jacinto, também arrumou para a gente, para ajudar a gente a escoar, porque foram 8 toneladas que a VFAB arrecadou, entendeu? Então tivemos a transportadora Mira, tivemos essa transportadora que, me perdoe, eu não lembro o nome dela no momento, tá? Mas o veterano Jacinto, que é o nosso vice-presidente, arrumou para nós. E tivemos também um batalhão da PM, eu não me falo, eu acho que é o 35 ou 36, também que nos ajudou também, o comandante lá do batalhão também nos ajudou nessa, como parceiro. Entendeu? Então tivemos muita gente, a Guarda Civil Metropolitana também, então, não posso esquecer também, a Inspetoria Norte nos ajudou, o inspetor Alberto também, o inspetor superintendente Alberto, tá? Que ele também serviu comigo na Força Aérea, né? Então, a gente agradece todos esses irmãos, o GAP da Força Aérea, a GAFASP, a GCM, a Polícia Militar do Estado de São Paulo também, enfim, foram todos esses parceiros que nos ajudaram e reconhecem a gente nesse trabalho que nós fizemos, e é muito importante isso. E qual foi o resultado final dessa ação social? Olha, o resultado final é que a VFAB com pouco faz bastante. E nós tivemos a união de muitos veteranos nisso daí. Que nós revezamos lá na nossa tenda lá em frente à GCM, lá na praça, para carregar, entendeu? Então pessoas, veteranos já com idade, né, de 60 anos ajudando, 60 anos para cima, carregando caixa, tudo em solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A união nossa foi muito importante nisso. E é o que a VFAB prisma, né? Inclusive, você falou, né, da tenda, que nós ficamos lá na praça, né, durante 15 dias. Nós tivemos a autorização da subprefeitura, né? Exatamente. Então, como eu te falei, a gente faz tudo. Não haveria necessidade por ser uma ajuda social. Mas, como iríamos colocar, eu procurei fazer certinho. Foi feito um documento, um ofício para a subprefeitura nos autorizou, eu entrei em contato com a Assembleia Legislativa também, se precisasse de alguma coisa, expliquei qual que era o motivo da nossa tenda lá, e eles foram de poder público que pronto nos atendeu. Agradeço a subprefeitura também da Santana, Casa Verde, também por isso, tá? Enfim, a gente faz a coisa certa, José, a gente não faz nada errado. Ou seja, para resumir, essa ação social para o Rio Grande do Sul envolveu muita gente, né? Principalmente os veteranos, né, que se dispuseram a estar na tenda durante os 15 dias, os que estavam lá carregando caixa para levar para os caminhões, os veteranos lá de Londrina que ofereceram o seu espaço para receber arrecadação, o Paraná, né, lá em Mojimirim, a Guarda Civil, a Polícia Militar, o HFASP, o PAMA, o GAP, ou seja, foi uma ação social grande, né, que envolveu muita gente para o fim comum, que é ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E o resultado final para a VFAB foram 8 toneladas de alimento e roupa que foi enviado para lá. Certo? Positivo. Perfeito. Agora vamos para o mês de julho de 2024. Em julho nós tivemos o já conhecido desfile cívico-militar de 9 de julho, ali no Ibirapuera. Qual a avaliação você faz da participação da VFAB nesse ano, nesse desfile? Olha, a avaliação nossa, é um desfile muito importante, esse desfile. É um desfile cívico, tá? Que mostra a garra do paulista, né? Às vezes o pessoal fala, paulista metido, não é. Perder, não perdemos, nós ganhamos.
né? Ganhamos na Constituição ali, e é um marco importante, o civismo, que a VFAB ela é nacional. Por quê? Nós todos somos oriundos da Força Aérea, e a Força Aérea é federal, é a União da República Federativa do Brasil, tá? Então, esse desfile para nós é importante, marca, assim, o nosso patriotismo, o nosso civismo, o nosso compromisso que nós juramos. Isso que é importante para nós, não tem muita palavra, eu resumo a isso, é o civismo e o patriotismo. Fora aquele satisfação que nós veteranos temos de voltar a desfilar, né? O que nós fazíamos lá no passado, quando ativo, voltamos, né, nesses desfiles, relembramos, né, a marcha, a garra, a vibração de estar na avenida desfilando. Disso que você está falando, José, eu vou acrescentar mais algumas coisas. O pessoal, às vezes, quando se associa na VFAB, que eu falei, nós temos de soldado a brigadeiro. O soldado, ele tem ainda dentro de si, o soldado é todos nós, de soldado raso a brigadeiro, todos nós somos soldados, mas eu digo soldado, a tropa, vai. Nós temos dentro da gente aquele impulso do desfile, aquela vibração de desfilar, vibrar, marchar, tudo, onde às vezes o pessoal mais antigo ou graduado já não frequenta muito. Aí eu brinco com o pessoal, gente, nós temos uma tropa que está para desfilar, vocês não precisam desfilar, entendeu? Porque às vezes o pessoal está mais assim, pô, tem que desfilar? Não tem que desfilar, desfila quem quer. E é um motivo de orgulho para nós, do soldado, né? O vibrador, ele quer desfilar, aquela vibração, porque só quem participa de um desfile, ele está lá no meio da avenida, o povo vibrando, né? Já vibrou muito mais, mas quando você desfila, bate palma para você, elogia, é uma satisfação que ninguém tem ideia, só quem serviu mesmo, desfilou, aquela emoção, aquela energia que você sente quando você está na pista desfilando lá, que pode explicar isso daí, José. Então esse daí eu acho que não tem para ninguém, só quem está lá mesmo para saber o que se passa na cabeça da gente quando desfile. Porque eu mesmo desfilo, né? Às vezes mas eu desfilo. Perfeito. Ainda no mês de julho, nós tivemos a festa julina lá no CASASP, que é o Clube Associativo de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de São Paulo. A VFAB participou esse ano nessa festa julina com uma barraca de bingo, que aliás foi muito bem frequentada, né? E não foi somente uma barraca, foi um espaço amplo lá dentro de um prédio lá do CASASP, que teve um bingo beneficente. Como você avalia, né, a participação da VFAB nessa festa junina neste ano, e qual foi o desafio que a VFAB enfrentou nesta participação? Olha, a avaliação foi positiva, tá? A gente tivemos êxito na nossa participação ali nesse evento, tivemos, tá? O desafio foi correr atrás das prendas, porque quase nós ficamos sem prenda no bingo, porque, como eu falei, foi bom. Então, se saiu bastante porque foi bom, né? E as prendas eram boas, então, e mais uma vez, são doadas, ou a gente tem a verba da VFAB, entendeu? A gente não tem aquela verba, por mais que eu queira, a gente tem que citar a questão de verba, porque você não põe um carro para funcionar sem gasolina, e você ficar empurrando, chega uma hora que você cansa, né? E a gente tem a gasolina nossa, são essas verbas, a parte orçamentária que a VFAB precisa, né? Mas a gente, graças a Deus, está tendo fôlego para empurrar o carro, às vezes quando está acabando a gasolina, aí vem um pouquinho de gasolina, põe e vamos embora. Então a única dificuldade foi essa, a logística para conseguir as prendas, mas deu tudo certo no final, fomos até o último dia, entregamos todas as prendas, fomos elogiados, gostou, e o ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá de novo. Perfeito.
Ainda no mês de julho, né, logo na semana seguinte a essa festa julina do CASASP, nós tivemos a revitalização do canhão de artilharia de campo 75mm, que está em exposição lá na base aérea de São Paulo. E por que a VFAB entrou também nesse projeto de revitalização deste canhão de artilharia? Como eu citei antes, foi um pedido do coronel Tiago da base, que inclusive é um acervo histórico. Então tudo isso daí que está na base são acervos históricos. Então foi aventado com ele, né, daí já nos foi procurado, ainda não oficialmente, tá? Extraoficialmente, na época, sobre a VFAB ajudar na conservação do patrimônio histórico da base, que seria uma honra para nós, né? E apresentaram o projeto do canhão, o qual ainda ele está parado, porque foi feito alguma coisa nele, mas teria que terminar as rodas dele. A roda dele são coisas artesanais da época, e não é assim, faz assim de jeito, não, você tem que fazer a pintura direitinho, da roda e tal. Então, esse é um motivo que a VFAB entrou no projeto do canhão. Foi aventado da VFAB participar do museu da base, né, de ajudar a cuidar do museu da base aérea de São Paulo, e cuidar do patrimônio histórico, porque, modéstia à parte, nós temos um know-how para isso daí, e temos um pessoal que pode fazer isso daí. Entendeu? E esse foi um dos motivos. Perfeito. Agora vamos para o mês de setembro de 2024. No começo de setembro, como é tão esperado, o desfile cívico de 7 de setembro, lá no AMB. Qual a avaliação que você faz desse desfile? 100%, tá? Porque não só no 9 de julho, como no 7 de setembro, a VFAB é a Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira. Ela não é associação do Parque, do ASP, da Base Aérea, do 4º Comar, não. É o veterano da Força Aérea que quiser se associar à VFAB, as portas estão abertas. E no desfile, tem um critério, tá? Como no 9 de julho existe uma preparação que é feita pela Polícia Militar, você tem uma reunião, no caso do 7 de setembro, que está em pauta agora, o Comando Militar do Sudeste tem uma reunião com todas as associações que têm CNPJ, tá? E já estão inscritas lá. Então, para você desfilar, não é só, vou apresentar, não. Você tem um procedimento, tem um protocolo para ser seguido, tanto é que você recebe um monte de documento, como é que vai ser, horário, não é bagunça não, tá? E nós sempre convidamos associações ou veteranos de outras associações que ou têm um contingente menor que o nosso, ou não estão devidamente registradas, mas querem desfilar, óbvio, aquilo que eu falei agora há pouco, o pessoal tem aquela chama de desfile, aquela vibração, tudo, né? Então as portas estão abertas. E aquele protocolo, você tem o bibico de veterano, pode desfilar, entendeu? Terno, gravata, né? Para não ficar aquela esculhambação. Então, nós, afinal de contas, não somos ex-militares, porque na lei do serviço militar, não me falha a memória, e no estatuto, existem duas categorias, militar da ativa e da reserva. E não existe ex-militar. Você fez o juramento, você recebeu o certificado, você está ali, você é o militar da reserva, um reservista, reservista, vai da interpretação de cada um. Então está ali, você aprendeu aquilo, não tem como falar, não, você não, você tem o seu certificado de reservista, o seu certificado de soldado lá, quando você fez no caso da aeronáutica, entendeu? Então não tem como falar ex-militar, não existe, isso daí é balela, sabe? Então, até que mudem tudo, reescrevam, falar que você é ex, não sei o que, ex aquilo, não tem essa, tá? Então é assim, então a VFAB, ela abre as portas para os militares da Força Aérea, da reserva, desfilarem com a gente. Então é 100% porque nós tivemos irmãos de outras associações com a gente, e foi sensacional. Perfeito. Ainda no mês de setembro, logo após o desfile de 7 de setembro, tivemos
o Spot Day 2024 lá na base aérea, que foi um evento que o Coronel Tiago voltou, né? Já existia antes da pandemia, existia esse evento lá na base aérea. Mais ou menos, não sei. Isso, existia esse evento lá na base aérea, né? Aí houve a pandemia, parou-se tudo e agora o Coronel Tiago retornou esse evento, que é aquele evento que o civil amante da aviação pode estar quase próximo de um avião, de uma aeronave, e aconteceu isso lá agora no dia 14 de setembro, lá na base aérea de São Paulo. E qual foi a contribuição da AVEFAB nesse evento? Bom, a contribuição da AVEFAB, nós entramos, a pedido do Coronel Tiago, o Jota também, nosso amigo, grande amigo Aerojota lá, o Coronel Tiago pediu para a gente dar um suporte. Como a ideia tem muitos civis, tudo, os nossos veteranos, eles fizeram vamos dizer assim, um apoio na fiscalização do pessoal que estaria civil lá, vamos lá, civil que não foi militar, que não é da Força Aérea, porque às vezes o pessoal fala, mas vocês não estão com civil, como é que tá? Não, é aí que eu falo para você, as interpretações às vezes, mas vocês estão no meio civil agora, como que falam isso? Não. Nós estamos como associação, os veteranos que são militares da reserva da Força Aérea, estavam lá para auxiliar na orientação, vamos usar esse termo, na orientação dos civis que estavam lá, tá? Não nem no monitoramento, na orientação aos civis, onde podiam ir, não podiam, porque o contingente da base estava pequeno no dia, tá? E foi nos pedidos, nós entramos com a participação também, com 2 banheiros químicos, pedidos para a Rental, tá? Que é do nosso irmão, o nosso vice-presidente também, o Jacinto. Então, entramos com a participação de 2 banheiros químicos, foi cedido para a base aérea de São Paulo, em cortesia. Então, através da AVEFAB, tivemos isso. Nosso pessoal lá, esses 2 banheiros químicos, enfim, essa foi a participação nossa do evento. Ajudar na orientação e demais. Perfeito. Vamos agora para o mês de novembro, né? Já estamos no mês de novembro e no começo de novembro nós tivemos no PAMA o Dia da Criança, que é realizado, não o Dia da Criança lá de 12 de outubro, mas é o Dia da Criança específico para criança carente de instituições que são cadastradas pela organização lá desse evento lá no PAMA. E a AVEFAB, como todos os anos, ela tem contribuído também nesse evento. Qual é a sua avaliação deste evento e como foi a participação da AVEFAB? Olha, como sempre, a AVEFAB só vai onde é convidada. A gente nunca entra num lugar se não é convidado e não tem autorização para tal, tá? Gosto de frisar bem isso daí, porque às vezes existem mais interpretações, a gente não entra na casa dos outros sem ser convidado, tá? Então, nós somos convidados, como vários anos atrás fazemos, nesse evento de 9 de novembro aí, lá no PAMA, através do Jota, do Coronel Moura, que é um dos organizadores do evento, o qual o Coronel Moura, eu servi com ele no ASP, quando ele chegou da academia, ele era 2º tenente, quando eu conheci o Coronel Moura, tá? E a participação da AVEFAB ali é um monitoramento também das crianças, porque, se não me falha a memória, esse ano foram 800 crianças de instituições, tá? E a AVEFAB estava lá para ajudar a monitorar tudo. É um evento muito bacana, evento de solidariedade, sabe? As crianças têm um contato com as Forças Armadas, ali no caso a Força Aérea, conhecer um pouco dos aviões. Teve as atividades que você estava lá no dia, você viu, da GCM com o Canil, os super-heróis, enfim, é um evento muito gratificante isso daí lá. E a AVEFAB, como sempre, contribui quando é chamada e a gente procura dar o máximo da gente. Perfeito. Agora chegamos no meados de novembro. No dia 15 de novembro, a AVEFAB completou 10 anos e no dia 13 houve uma cerimônia, né, de outorga da medalha Mérito Veterano da Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, lá no Copom, né, no Centro de Operações da Polícia Militar,
onde várias personalidades, né, militares e civis foram agraciadas com esta medalha. Como surgiu o projeto dessa medalha e por que ela foi criada? Bom, essa medalha ela foi discutida com o veterano Luiz, tá? Que é o nosso primeiro secretário e um dos fundadores da VFAB, presidente de honra da VFAB, tá? Surgiu assim, a gente teria que ter um reconhecimento da associação para o pessoal nosso, veteranos que serviram. Aí foi conversado sobre como fazer essa medalha, porque não é simplesmente criar uma medalha, sabe? Você tem uma heráldica, cada símbolo, cada componente da medalha tem uma especificação. Ela precisa ser dito, se você colocar um pingo, por que tem aquele pingo? Se você colocar uma faixa, por que aquela faixa? A cor, enfim, a heráldica da coisa, tá? E aí foi procurado o palácio e explicado, o pessoal, a Casa de Ipiranga, que cuida de honrarias do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Tá? Então é dentro do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, e é do Governo do Estado de São Paulo, tá? E foi apresentado essa proposta da medalha, e a qual foi submetida, né, essa medalha, e originou esse decreto da outorga da medalha, né? E antes disso, não sei se para o pessoal conhecer, está tudo no decreto, tá? Muita gente já viu o decreto, como é que é. Houve-se um pente fino, vamos dizer assim, no jargão popular, para isso daí. Apresentamos todos os documentos da VFAB, o porquê dessa outorga, como seria feita, e foi tudo aceito. Aí, depois de todo esse documento apresentado, houve o acendimento da fonte, tá? Que nós somos assim, uma das associações que seguimos o protocolo de acendimento da fonte. Então, teve uma cerimônia no Palácio, né? Antes da gente outorgar essa medalha lá no cupom, né? Então teve aquele protocolo, foi seguido todo o protocolo que tem que ser seguido, tá? A redundância até, mas vamos lá. E foi assim que surgiu a medalha. E aí foi outorgada lá no dia 13 de novembro no cupom. Tá, essa então a medalha, mérito, o nome da medalha é Mérito Veterano da Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira. Exatamente. Essa medalha ela foi criada, então, através de um decreto estadual, né, assinado pelo governador do estado de São Paulo. Ela foi oficializada, ela foi criada na VFAB, na nossa... Certo. E aí ela foi oficializada lá no governo do estado de São Paulo, a Casa Ipiranga. Perfeito. Então, retificando. Ela foi criada pela VFAB e oficializada pelo governo do estado de São Paulo, lá no Palácio do Bandeirantes, pela Casa Ipiranga. Esse procedimento é comum? Todo mundo que quer fazer a medalha segue esse procedimento ou não? Isso não é comum? Olha, o que eu tenho conhecimento, comum não é, porque, como eu te falei, existe um protocolo para isso. Não adianta você chegar lá e falar, queria ser outorgado, mas qual o motivo, o que a associação faz sua, o que é sua associação, entendeu? Você não pode chegar lá do nada e querer uma medalha e pedir isso daí. São protocolos que têm que ser seguidos, e graças a Deus a VFAB conseguiu seguir esses protocolos. Tá? Perfeito. E quem quem pode ser o agraciado? Né? Primeiro, qual que foi o objetivo da medalha? Ela conceder essa honraria para quem? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Eu vou para detalhar melhor, José, eu já vou te passar, até para o nosso pessoal ouvir, sobre o decreto, tá? Vamos lá. O decreto é o 68.637, de 20 de junho de 2024. Oficializa-se ônus para os cofres públicos a condecoração Medalha Mérito
veteranos da Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, AVFAB, instituída pela Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, AVFAB, e dá outras providências correlatas. Vamos lá, agora você perguntou quem é que pode ser otorgado, né? Vamos lá. A medalha instituída pela Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, AVFAB, tem como objetivo galardoar autoridades civis e militares que tenham prestado comprovadamente relevantes serviços a uma ou mais das organizações e instituições a seguir relacionadas. Primeiro, a Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, AVFAB, Governo do Estado de São Paulo, População Paulista, Forças Armadas e Auxiliares. Agora vamos lá, parágrafo único. Poderá ser concedida a medalha Mérito Veteranos da Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, AVFAB, aos estandartes das organizações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, que se tenham tornado credoras de homenagem especial por parte das organizações e instituições supracitadas. A medalha Mérito dos Veteranos da Força Aérea Brasileira é assim descrita. Aí vai a parte de heráldica que eu te falei. Sim. Então, José, são essas pessoas que, inclusive, cito o vice-cônsul da Inglaterra, o Martin, que foi otorgado com essa medalha. Então, a estrangeira, o veterano Paul McCarton, que é veterano da Inglaterra, da Força Aérea da Inglaterra, que estava lá também. Então, não teve pessoas assim, tiveram motivos, porque se você olhar... E outra, para você ser otorgado, vai um ofício para você, que você vai ser otorgado, né? Não é um convite, vai um ofício, que você vai, se você aceita, e a pessoa manda um currículo das suas atividades, para poder, e vai para o Palácio do Governo, onde recebe uma chancela. Você vê a seriedade que é a coisa. Não é eu passo lá de ofício, não. Eu recebo, eu indico, recebo, vai para o Palácio, vê o currículo. Se tiver no currículo aquilo lá, aí a pessoa não pode ter a ficha boa ali, vamos dizer assim, tá? Então, está no bom comportamento, não pode estar na quarta parte. Entendeu? Então, é assim que funciona a medalha da AVFAB. Entendi. Então, não é só uma medalha para você conceder para o seu amiguinho só porque ele é bonito. Não. Tem toda uma sequência. Primeiro, o agraciado tem que ser comprovadamente, ele deve ter feito alguma coisa, ou para a Sociedade Paulista, ou para a AVFAB, ou para as Forças Armadas. Ele precisa ter um motivo, né? Por que ele recebeu essa medalha? Segundo, ele é convidado, né? É enviado um ofício para esse agraciado, a AVFAB envia um ofício para esse agraciado, ele anexa o currículo dele. Esse currículo passa pelo Conselho de Outorgas da AVFAB, analisado pelos conselheiros da AVFAB, sendo aprovado, é enviado para o Palácio dos Bandeirantes, é quando recebe a chancela. Aí sim, esse convidado lá no começo vai receber a medalha. Ou seja, tem todo um trâmite, não é só porque você é bonitinho que você vai receber a medalha. Exatamente, a gente tem tudo esse protocolo que eu não te falei. Você pode declinar ou não de receber a medalha. E detalhe, a medalha, às vezes tem gente que fala assim, não, porque eu não recebi. Existe uma hierarquia de recebimento de medalhas. E uma cota que vem do governo, tá? Do governo do Estado de São Paulo, para você receber. Eu não posso, por exemplo, se eu tiver 50 medalhas, não posso dar 53. É 50 por ano. Eu tenho uma cota para fazer aquilo ali, entendeu? Então, às vezes a pessoa vai ficar para a próxima. Não é que ela não vai receber, ela só não foi dessa vez. É como uma promoção, às vezes. Você tirou a nota, você vai lá, entendeu? E não tem, você tem que seguir aquele protocolo e tem vários aspectos ali. Sim. Às vezes a pessoa, mas eu não recebi. Calma, é como eu falei, na hora certa tudo acontece. Não é lá vão ter, né? Tem todo não tem bagunça.
tem uma quantidade de medalhas que é outorgada pelo Palácio que a gente pode dar. Ou seja, a gente fala, tem 1.000 pessoas, vamos dar medalha para os 1.000. Não, o Palácio só fala, você tem que esse número de pessoas que você pode agraciar nesse ano. Então, tem que ser restrito aquele número de medalhas outorgadas pelo Palácio. E uma coisa, José, é que as pessoas falam, medalha tal, e você perguntou lá atrás, e isso entra na questão da mensalidade da VFAB, entendeu? Na contribuição que o pessoal dá. Porque essas medalhas, ela tem um custo, e não é barato o custo delas. Sim. E a VFAB, ela não vende a medalha para ninguém, ela patrocina a medalha de quem ela outorga, entendeu? Então, há uma cotização entre a VFAB, entre os diretores da VFAB, para que essa medalha surja. Então, agora você imagine se a gente for outorgar, que nem você falou, 1.000 pessoas, o custo que vai vir isso daí. Entendeu? Então a gente tem umas limitações financeiras, orçamentárias, vamos dizer assim, para essa também da medalha, entendeu? Perfeito. Agora ainda no mês de novembro, vamos para o futuro. Próximo sábado será a nossa confraternização anual da VFAB. Qual é o objetivo dessa confraternização que fazemos sempre no final de novembro? Praticamente já está respondida, né? Uma confraternização entre os associados, né? E amigos, né? Que a gente não tem só os veteranos, e a família, os associados com seus familiares, os amigos da gente, né? A gente brinca, às vezes tem os convidados VIPs também, né? Então, é uma confraternização em si, para firmar aquela união, o fechamento do ano da VFAB, aquela confraternização. Perfeito. E para falar em fechamento do ano, em poucas palavras, como você classifica o ano de 2024? O ano que a VFAB fez 10 anos, como você classifica a atuação da VFAB neste ano? Positiva, com vários objetivos ainda a serem cumpridos, ela é positiva. Nós temos ainda muita coisa para resolver, ou tivemos obstáculos, mas vamos superá-los mesmo. Perfeito. Perfeito. E a última pergunta para nós encerrarmos, que já foi 1 hora, já passa muito rápido o tempo. Então, e o que podemos esperar da VFAB para o ano de 2025? Olha, pode esperar da VFAB maior reconhecimento, né? Maior visibilidade dela, e que ela vai atingir seus objetivos, que é a união de todos. Eu falo sempre uma citação latina, tá? Que ela está na porta das unidades da FAB, mas é uma citação latina, então é uma citação geral. Ad astra per aspera. É uma expressão latina que significa por ásperos caminhos até aos astros, tá? Então a gente tem ásperos caminhos, mas para você chegar lá a gente tem obstáculos, né? E para finalizar, eu falo uma coisa: na VFAB nós temos muitos homens livres e de bons costumes. Eu acho que eu resumo tudo. É a minha mensagem que eu deixo. Na VFAB nós temos homens livres e de bons costumes. Perfeito. Então, aqui encerramos a nossa entrevista com o nosso presidente, veterano Wagner Tadeu Frati. A minha melhor continência para o senhor. Obrigado, José. Abraço. A Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira.